Olá, filhos do rei! Tudo bem, meu amigo, minha amiga? Como vai você? Estamos aqui de volta para mais um vídeo do Buscando o Reino Reflexões. Tive aí quase que uma semana ausente, né? Na semana passada eu tive em viagem fazendo algumas palestras, mas estamos de volta aqui e estou muito feliz de estar com você aqui para mais um vídeo, para mais uma reflexão. E assim, uma notícia um pouco triste. Nós já estamos finalizando aí os vídeos do Buscando o Reino. Serão aí quase 20 vídeos, esse é o penúltimo, no último a gente encerra, para que nós possamos fazer outras rodadas de vídeos também, vídeos mais curtos, vídeos temáticos, vídeos da parte motivacional, vídeos também da parte espiritual, enfim, tem muita coisa por vir. Nós não vamos ficar sem se ver, pode ter certeza disso, mas da série é um ciclo, né? A gente inicia e a gente fecha ele. E eu fico muito feliz por ter feito tantos vídeos, né? Por ter encontrado aí tanto assunto. O assunto nunca vai faltar quando você fala de Deus, né? Então, assim, no Buscando o Reino, nessa sequência, a gente está pertinho de acabar. Mas enquanto não acaba, vamos para mais o vídeo desta semana. E eu convido você a pegar a sua Bíblia. A minha está aqui do meu ladinho, você já conhece a minha Bíblia. E dessa vez a leitura está no livro de Mateus. Pegue aí sua Bíblia, se não tiver não tem problema. Bom, eu estou fazendo esse vídeo justamente num período muito triste a nível mundial, né? Eu acredito que vocês tenham acompanhado aí as notícias pelos jornais em relação à guerra entre Israel e o grupo Hamas da Palestina. E baseado nesse noticiário, nesse acontecimento, muito triste por sinal, e eu saliento mais uma vez, eu vou estar fazendo uma reflexão voltada a esse tema. Então, por que eu vou estar fazendo? Porque de certa forma esta guerra ela é um pouco religiosa. Além de uma guerra por posição territorial, também e principalmente é uma guerra religiosa, e nós vamos fazer uma leitura para que nós possamos refletir sobre esse tema. Tudo bem? Então vamos lá. O livro escolhido é Mateus, capítulo 24, no verso 12. Ele diz o seguinte, e vai muito ao encontro daquilo que nós estamos vendo agora através dessa guerra. Verso 12 de 24 de Mateus, garganta um pouco embargada aqui, mas vamos lá. Diz o seguinte, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vou repetir, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Muito bem. Quando o amor se esfria, o que resta no coração do homem? Raiva, sentimento negativo, impaciência, imprudência, agressividade. Quando falta amor, entra qualquer outra coisa no coração do homem. Bom, vou deixar a Bíblia aqui, porque a reflexão ela é acompanhada de todo um processo histórico a qual se chegou nessa guerra. E eu não vou fazer esse processo todo porque ele vai ficar muito longo. Mas o que a gente tem em mente é que são dois povos brigando por uma situação territorial e principalmente pela religião. Judeus contra palestinos. Na verdade, eu preciso ser muito justo aqui, que nem todo palestino ele entra em conflito com os judeus. Existe muito judeu e palestino que são amigos. Existe muito palestino que não está fazendo parte desse conflito. Entenda que, falando um pouco aí de geopolítica, a partir do momento que o Estado de Israel foi criado ali no Oriente Médio, na década de 1960 ali, se criou muitos inimigos, porque ali naquela região o conflito ele é histórico. E para você que acompanha a Bíblia, ele nasce desde Abraão, o pai da fé. Quando Abraão, não tendo paciência para aceitar os desígnios de Deus para a sua vida,
quando Deus disse para ele que ele seria pai de uma multidão, e ele, com a dona Sara, ele não teve paciência, e ele teve que cortar caminho com uma serva da Sara chamada Agar, uma egípcia, e ele tem um filho com ela, com o nome de Ismael. E esse Ismael é um pai de numerosa nação. A própria Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 16, deixa eu dar uma olhada aqui, mais ou menos no capítulo 16, 17, é isso mesmo. Quando você tem toda a história ali de Agar, o nascimento de Ismael, depois o nascimento de Isaac, e esse filho, vamos dizer assim, que não era o filho prometido de Deus, e Deus permitiu, e Deus até o socorreu, quando a própria Agar levou esse menino para morrer no deserto, Deus o salva e permite que ele siga a sua trajetória. No entanto, este filho, que não foi o filho da promessa, ele tem consequências gravíssimas no futuro, e a qual nós entendemos que toda aquela trajetória de Ismael até o tempo de hoje é esse conflito entre judeus e palestinos. O palestino, na verdade, nem todo árabe é palestino, nem todo palestino é árabe. E para que não fique longo esse vídeo, eu até faço referência ao pastor Rodrigo Silva, da nossa igreja, da Igreja Adventista, para que você entenda sobre esse conflito. Ali ele faz todo um preâmbulo, ele viaja na história e ele conta a diferença entre palestino, entre árabe, a diferença entre israelita, entre judeu, a diferença entre israelita, entre hebreu, enfim, todo o processo histórico que culminou nesta guerra. Porque o fato aqui, a leitura que eu fiz, eu não vou entrar no processo histórico. Mas para que você tenha em mente, existe um conflito étnico, histórico, religioso, há muito tempo naquela região, nós sabemos disso. E o Estado de Israel ele é cercado basicamente por palestinos. O palestino tem ali na Síria, no Líbano, na faixa de Gaza, onde está acontecendo o conflito basicamente, na Cisjordânia, na Jordânia, e de maioria muçulmana, e os judeus com a sua religião judaica. E os muçulmanos seguindo os preceitos de Maomé através do livro do Alcorão. Guerra religiosa, conflito étnico, tudo isso acontecendo naquela região. E o que eu li aqui no livro de Mateus é que o amor de muitos se esfriará, de quase todos, não de todos. Muito bem, o que a gente pode trazer de reflexão para este dia, para esta semana? Meus queridos, é complicado a gente poder falar de sentimentos de ódio ou de amor, quando nós estamos aqui, no nosso país, no Brasil, onde nós temos liberdade religiosa e quase nada de conflito. Conflito que eu digo, conflito de guerra. Agora é muito mais fácil entender quem está naquela região, naquela situação, em ter sentimentos opostos. Vou explicar melhor. O Hamas condena Israel e por isso justifica as suas atrocidades. Atrocidades de terroristas, porque é o que eles são. No entanto, Israel responde em alguns momentos com as mesmas atrocidades, incluindo aí nos seus bombardeios até civis, que estão na faixa de Gaza e não faz parte do Hamas. Porque Hamas é um grupo, é um partido, é um grupo terrorista que está na faixa de Gaza. E nem todos da faixa de Gaza, no país de Gaza, é terrorista ou é do Hamas. Então, consequentemente, eles receberam aí a resposta agressiva de Israel quando ela foi ofendida no ataque terrorista. Então, assim, um defende o Hamas e o outro defende os judeus. E eu não estou aqui para colocar partido de lado nenhum. Até porque eu vejo erro de ambos os lados. No entanto, eu vejo também que o Hamas agiu de uma forma totalmente covarde. Então, na balança, a gente coloca as atitudes do Hamas como uma atitude mais agressiva, mais violenta e mais covarde. Mas destaco aqui mais uma vez também a parte e da resposta de Israel em colocar no mesmo bolo
aqueles que são inocentes. No entanto, eu entendo que Israel, por estar ali cercado por inimigos, tome tais atitudes. É difícil, eu não vou entrar nesse mérito. Vou entrar apenas no mérito da leitura bíblica, onde diz que o amor de muitos se esfriará. E de fato, nesse mesmo capítulo de Mateus 24, Jesus já faz uma profecia dizendo, entre guerras, entre nações, entre povos, mas ele diz também que ali seria somente o princípio das dores. O que eu quero conversar contigo da seguinte forma, e para refletir nesse texto, é que a gente não tem como ficar imune a tudo que acontece até do outro lado do continente, até do outro lado do mundo. Porque neste mundo de tecnologia, da rapidez da internet, da televisão, a gente acompanha em tempo real essa guerra. E a gente vê as atrocidades, a gente vê as crianças sendo sequestradas, crianças que foram mortas, bebês, pessoas inocentes, e não tem como você ficar com o coração apreensivo. E se você for imaginar a extensão dessa guerra, se algumas outras potências mundiais quiserem intrometer ou querer defender tal lado, a gente vai ter aí uma terceira guerra mundial, com poderio vindo da Rússia, da China, dos Estados Unidos e da Europa. O ponto de reflexão hoje é: como está o seu coração? Ele está frio? Ele está morno? Ele está quente? Ele está sensível às coisas da humanidade? Porque o Hamas, Israel, os judeus, pode até não estar próximo de você de uma parte geográfica. Mas tem muita gente que sofre do seu lado mesmo não estando em guerra. Tem muita gente que está próximo, sofrendo as outras atrocidades do mundo, mesmo não estando num território de guerra. Pode estar sofrendo com a fome, com a opressão, com a depressão, com a falta de oportunidade, com a opressão psicológica de um parente, de um cônjuge, enfim. Existem pessoas que estão muito próximas da gente e que precisam do nosso apoio. Como também as pessoas que estão em situações de guerra. A nossa igreja ela trabalha através de uma assistência social chamada de ADRA, onde ela ajuda pessoas em áreas de conflito, refugiados, área de miséria. E nós podemos fazer a nossa parte aqui também ajudando o nosso próximo. Naquilo que a gente pode, nas condições financeiras que nos permite, naquilo que a gente pode dar um pouquinho a mais, ou então até mesmo, ou mesmo com as nossas orações. O amor de muitos se esfriará. E a profecia de Jesus em Mateus 24 diz que aí sim vai chegar o fim. Mas antes disso, o evangelho precisa e necessita ser pregado. Se você conhece um pouco desse Jesus, se aprofunde mais nele, conheça muito mais dele, para que você possa falar desse Jesus para as outras pessoas que não conhecem e que seja um acalanto nesse período de caos, nesse momento de caos, que a gente entende que também está chegando a hora do fim deste mundo e a segunda volta de Cristo, que para nós é uma esperança tremenda. Então, eu não quero me alongar muito, achei propício pelo momento, e a gente fica realmente pensando e pensativo em tudo que está acontecendo nesse mundo. Mas o que eu quero muito mais falar para você nesse momento não é nem tanto fazer um julgamento da guerra em si, porque a guerra não tem julgamento. A guerra é feita por pessoas que já perdeu realmente o amor de qualquer coisa. O simples fato de você ver crianças sendo assassinadas, bebês, mulheres, pessoas, vamos dizer assim, que não tem uma arma na mão para se defender, pessoas inocentes, é porque você já percebeu que realmente o amor já se foi. O nosso papel é orar. Orar e pedir que a mão de Deus pese sobre as pessoas nas guerras. Pedir que Deus interceda, como Ele tem intercedido, segurando os quatro ventos. E que no momento exato, somente Ele saiba o momento exato, Ele possa agir
de acordo com o que nós entendemos com a segunda vinda de Cristo. Mas que nós possamos orar pelo povo de Israel, pelo povo da Palestina, pelos inocentes da faixa de Gaza, que não tem nada a ver com isso, para que Deus interceda de forma poderosa e traga a paz. Sabemos que esse mundo perece, está à beira de um abismo, mas até lá, o nosso papel de buscar a paz, de pensar em benevolência, de ajudar o próximo, de orar o próximo, não pode cessar em momento algum. Reflita muito sobre tudo que tem acontecido e coloque sempre nas suas orações esse povo, ou esses povos, que há milênios vivem em conflito e que não entende que nós somos regidos por um Deus triuno e que o Filho desse Deus triuno, chamado Jesus Cristo, vai voltar para trazer a paz nesta terra, onde o pecado preencheu, onde Satanás prevaleceu, mas ele já é derrotado. Derrotado porque Cristo morreu na cruz por todos, independente de que povo seja, mas por todos. A diferença é quem aceita Jesus ou não. Tudo bem? Então, fechamos com uma oração e que nós possamos manter essa rotina de oração para esse momento tão difícil. Oremos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, todos aqui estamos imbuídos em um só pensamento. Que o Senhor devolva a paz, que o Senhor traga a paz, que o Senhor mantenha a paz, porque só o Senhor é capaz de equilibrar este mundo. Sabemos que este mundo ele perece, no entanto, até que Cristo volte, que nós possamos, através da nossa família, da nossa comunidade, da nossa igreja, do nosso povo, interceder por aqueles menos favorecidos. Pai querido, tenha piedade e misericórdia do seu povo. Nós oramos não porque merecemos, somos pecadores, mas oramos pelo doce nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, e é com essa oração que eu encerro e espero você, para que nós possamos aí caminhar para o último episódio do Buscando o Reino, que tem sido aí uma bênção, para mim principalmente, ter você e falar sempre da palavra do Senhor. Obrigado por estar aqui, lembre-se sempre, Deus é contigo. Tchau.